Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Entreguemos nas mãos de Deus a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde. Também entregando esse dia 1º de maio, para que Deus derrame seu Espírito Santo e possa fazer com que, pela intercessão dos santos anjos, tudo seja feito para a evangelização do povo de Deus. Apresentemos o nosso Brasil para cada vez mais possamos ser uma nação santa. Enfim, os pedidos que estão no nosso coração, peçamos que o Espírito Santo nos conduza pela palavra de Deus, rezando. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor Do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam: não. Ele disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. É aquele discípulo que Jesus amava, disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu sua roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o distribuiu entre eles, e fez o mesmo com o peixe. Foi essa a 3ª vez que Jesus manifestou-se aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Uma segunda vez lhe disse:
Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro pela terceira vez e lhe perguntara, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Quando, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe, segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João 21. É que puseram a louça à tarde hoje. Bom, então o Evangelho é dividido em duas partes, né? Primeiro, a pesca na refeição em comum, que é de 1 a 14, e depois, de 15 até o 19, que pode adiantar mais um pouco, a tarefa pastoral de Pedro, que aí vai falar do amor, né? Então, vamos lá. Jesus então apareceu de novo aos seus discípulos à beira do mar de Tiberíades, né? Então é uma aparição ao ar livre, né? Lembra que Jesus falou, ide para Galileia, que lá eu vos precederei, né? Então aqui também combina com isso. Por que a Galileia? Porque a Galileia é a abertura de Israel para as nações. Então é para evangelizar, não só porque foi onde Jesus nasceu e cresceu. Isso daqui não é importante nesse ponto, mas é importante que a Galileia se torna aí o ponto de partida da evangelização do mundo, né? Da evangelização do mundo. Estavam juntos, quem estava aí? Simão Pedro, Tomé, aquele que no evangelho de ontem duvidou, né? Tomé, ou então Natanael da Galileia, é aquele que falou que de Nazaré pode sair coisa boa, né? Se pode sair de Nazaré coisa boa. Os dois filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e outros 2 discípulos que não se nomeia. Simão disse a eles, eu vou pescar. A pesca aqui, ela tem esse sentido para pescar. A pesca tem esse sentido, obviamente, da evangelização. Então vamos Lucas 5, versículo 1. Então vamos, conforme a gente vai lendo, vamos comparar com o evangelho que a gente está lendo. Enquanto lá em João é Jesus morto e ressuscitado, aqui é Jesus, né, que chama.
Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré. Então, lago de Genezaré e mar de Tiberíades, tá? Que é o lago de mar de Tiberíades, é o mesmo lugar, tá? Então o lugar é chamado ou lago de Genezaré ou mar de Tiberíades. Então é o mesmo lugar, só que com dois nomes diferentes, tá? Viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, quer dizer, a mesma primazia de Simão. Simão é aquele que está à frente, Simão é aquele que vai pular do barco e vai tomar a iniciativa. Se a gente reparar, ele sempre está tomando a iniciativa. Por isso que a escolha é sobre ele, né? Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, depois sentando ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as redes para a pesca. O que é esse fazer ao largo? É ir mais para dentro do mar, tá? Ir mais para dentro do mar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira. Repara que é a mesma história, sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes, tá? A obediência à palavra do Senhor é a mesma, tá? É a mesma obediência. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixe que suas redes se rompiam. Repara que é a mesma coisa, tá? Fizeram então sinais aos sócios de outros barcos para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também Tiago e João, é os mesmos que estão lá, os filhos de Zebedeu, só que aqui é nomeado, lá não, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo o barco à terra, deixaram tudo e eles o seguiram. Então vamos comparar, vamos voltar lá no nosso texto. Então, primeiro no versículo 3, a iniciativa de Pedro de ir pescar, tá? Ele é que toma a frente. Então o que é pescaria? Qual que é o símbolo da pescaria? O mar para o antigo, como está lá em Gênesis 2. Então vamos lá, Gênesis 2 não, Gênesis 1. Tá? Vamos pegar lá Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. Então essa é a imagem. O mar é símbolo do caos. O mar é símbolo de toda essa bagunça, de toda essa não criação. Porque a criação no Gênesis, se vocês repararem, do 1º ao 6º dia, Deus vai pegando como se fosse uma massa amorfa, ele vai organizando. Ele vai separando luz de trevas, que ainda não é a noite é no 4º dia. Ele vai separando luz de trevas, ele vai separando água de cima de água de baixo. Então Deus vai organizando os elementos, tá? O mar
na sua profundidade para o antigo, sempre foi símbolo do caos. Certo? Por isso que os porcos, eles se lançam no abismo das águas, quer dizer, é o símbolo do próprio inferno. Tá? Pescar é o quê? É tirar o peixe de dentro do mar. O peixe morre, não é essa, a questão é simbólica. Quer dizer, é tirar as pessoas do caos. É tirar as pessoas do pecado no qual elas vivem. Esse é o símbolo de ser pescadores de homens. Tá? Por isso que é ser pescador de homens, é tirar o ser humano da dimensão pecaminosa na qual ele vive. Deu para entender? Tá? Então, Simão, eu vou pescar, por isso é o símbolo desse pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. É o mesmo processo lá de Lucas 5. Eles não pescam nada. Por quê? Por que eles não pescam nada? Eles não sabiam pescar? Sabiam. Porque não tinha peixe? Não é essa a questão. Qual que é o símbolo daqui? Não pescar nada. Não, gente. O homem pela própria força, nada. Ninguém evangeliza pela própria força. Ninguém tira o outro do mar revolto pela própria força. A gente sozinho, como ser humano, a gente não consegue nada. Tá? Então, João 15, é o mesmo evangelho. Vamos pegar lá João 15, 5. Não, 15 é 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, quando o ser humano confia na própria força, ele não pode nada. Absolutamente nada. Esse é o símbolo de não pescar nada. Tá? Já 4, já tinha amanhecido. Tradução, quando foi essa pesca que eles não pescaram nada? Na noite. A noite é o símbolo, imagine, mar é símbolo do caos, e a noite é o símbolo das trevas. Tá? Então, eles não conseguiram nada. Absolutamente nada. Tá? Dependendo assim, né? Não sei, se alguém fosse falar também, daria para falar, poderia enrolar um pouco, mas acho um pouco mais difícil, mas dá para falar também, no caso. Pedro também iria pescar, mas ele queria usar a sua humanidade de origem. Sim. Porque eles não pegaram nada, porque normalmente ele estava confiante na sua própria humanidade. Isto é, na vida que ele levava antes. Sim. Depois, mas não é nem a vida que levava antes, é confiar na carne, é confiar na nossa força humana para evangelizar. Aquele que confia demais nos próprios dons, aquele que confia demais naquilo que ele é, vai cair. Eu digo assim, na vida que ele era antes, confiar em si mesmo. Não, mas vamos pensar, aqui a gente poderia até falar isso, mas em Lucas 5, que ali ele está conhecendo Jesus. Qual que é o símbolo? Imaginou, você é pescador. O que Jesus era? Carpinteiro. Escuta, você é carpinteiro, você vai me ensinar a pescar? Certo? Mas o que ele fala? Em atenção à vossa palavra, eu vou jogar as redes. Sim. Tá? Então, quando a gente confia demais na gente mesmo, só sai porcaria. Só sai porcaria. Sem mim, nada podeis fazer.
Aí mais para frente também, no caso, ele pula o mar. O mar é o símbolo do Não, mar. não, aí nós vamos chegar lá. Agora nós vamos chegar lá, tá? Então, noite e mar é o caos. É símbolo realmente de que não consegue. Mas amanheceu. Qual que é o símbolo do amanhecer? Então vamos pegar Salmo 90, versículo 14. Salmo 90, versículo 14. Para a gente ver o símbolo da manhã. Sacia-nos com teu amor pela manhã, e alegres exultaremos nossos dias todos. Amanhã é sempre símbolo de recomeço, tá? Agora, é óbvio, qual que é o símbolo maior do manhã está aqui? Ressurreição, tá? Então, a noite é símbolo do Jesus morto. É símbolo do que? Ele está inerte. É símbolo do que? O homem está jogado pela própria força. Aqui amanheceu. O sol da justiça apareceu. Agora é Jesus que toma a frente do processo. Já havia amanhecido e Jesus estava de pé. Qual que é o símbolo de estar em pé? Então, é o Jesus. É claro que aqui ele morreu e ressuscitou, mas o autor quer frisar o quê? É o Jesus ressuscitado que está à frente da pesca agora. É o Jesus ressuscitado que está à frente de ser pescador de homens. É o Jesus ressuscitado, tá? Egueiros, no grego, que depois vai dar também essa coisa do ressuscitado, é estar em pé. O gregoreite, quer dizer, é estar em pé. Então, falar isso daqui em Sagrada Escritura, nada é por acaso. Jesus estava em pé na margem, tá? É Ele quem conduz. É Ele quem conduz, tá? Vamos pegar lá João 6, que é o mesmo simbolismo, tá? Numa outra perspectiva naturalmente, mas é o mesmo simbolismo, tá? Vamos pegar João 6, versículo 19. Tinham remado cerca de 25 a 30 estádios, quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: sou eu, não temais. Quiseram então recolher no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. O símbolo de Jesus caminhar sobre o mar, gente, não é pirotecnia, tá? Nós temos outro aqui que podemos ir lá em Marcos 6, ou como está aqui, Mateus 14, que ele se levanta no barco, manda o mar parar. Quem é esse que faz o mar silenciar? Andar sobre as águas, mandar o mar silenciar, não é o problema do mar, gente, tá? Certo? O problema maior é a evangelização. Então Jesus é o Senhor que domina o caos. Tem na cena lá, uma da grande, eu vou lá porque você não vai ficar dando tempo para ir em todo lugar, mas a cena de Jesus dormindo sobre um travesseiro no fundo da barca. A gente pensa que a barca é um iate, né? Que tem aquela coisa por baixo. Então Jesus, gente, para com isso. Você foi lá, você viu? Tinha um modelinho lá dentro ainda? Então, modelinho, quer dizer, é uma barca. Jesus dormindo no fundo da barca, é deitado lá e a água caindo em cima da cabeça dele, gente. Mas qual que é o simbolismo de Jesus dormindo no fundo da barca?
é o Cristo morto e ressuscitado, que às vezes você não vê, mas é Ele que conduz a igreja, é Ele que conduz o processo de evangelização. Ficou claro? Então andar sobre o mar não é uma coisa de pirotecnia, que bonitinha andando sobre o mar. Ele é o Senhor, Ele é que manda, tá? Pedro afundando. O que é o Pedro afundando? O homem pela própria força, homem fraco na fé, tá? Então é sempre o mesmo sentido. Então não fica na coisa em si, tem que ver o que está além do processo. Deu para entender? Tá? Vamos continuar. Mas de pé, então na margem. Como essa leitura que nós acabamos de ver, ele já estava no outro lado. Ele venceu o mar. Ele venceu o mar. Tá? Mas os discípulos não sabiam que era Jesus, por causa de todas eles. Maria Madalena sabia que era Jesus, ninguém sabia que era Jesus, porque ele está numa dimensão além, tá? Ele é numa dimensão transcendente, que é corpo glorioso. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. O que quer dizer isso? Lembra que o peixe, ele se junta para fazer Eucaristia. E depois vai vir pão e peixe. O que quer dizer isso? Que eles não têm nada para dar para comer. O que quer dizer? Então, não vai. E ainda mais a dimensão da Eucaristia. E ainda mais a dimensão da evangelização. Não adianta. É Deus quem está à frente do processo. Tá? Jesus lhe disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Então, o que é estar à direita? Vamos lá, Deuteronômio 27, versículo 11. Deuteronômio 27, versículo 11. Tá? Oi? Então, o peixe é aquele que vive no caos, é o símbolo nosso. É, por isso pescadores de homens. É por isso a historieta de Jonas, gente. O que Jonas vai fazer dentro do peixe? O que Jonas vai fazer dentro do peixe? Ah, claro que Jesus vai interpretar na luz da ressurreição, mas a passagem existe antes de Jesus, tá? O que Jonas foi fazer dentro do peixe? Qual que é o símbolo disso? 3 dias e 3 noites dentro do peixe. E o peixe estava onde? Voando? Não, o peixe estava dentro do mar. Qual que é o símbolo disso? Exatamente. Jonas tem que experimentar o caos do caos para ele aprender qual que é o lugar dele dentro da palavra de Deus, porque ele ensurdeceu a palavra de Deus. Ele desobedece. Então, quando a gente desobedece, a gente tem que experimentar a morte para poder acordar. Foi isso que aconteceu com Jonas. Deu para entender? Então é sempre isso. É sempre isso. Tá? E Jesus: eu vos darei o sinal de Jonas. Eu vou passar pelo mesmo processo para salvar a humanidade inteira. Tá? Então vamos lá, 27, 11. E naquele dia Moisés deu a seguinte ordem ao povo: eis os que se postarão sobre o monte Garizim para abençoar o povo quando tiveres atravessado o Jordão: Simeão, Levi, Juda, Issacar, José e Benjamim. E eis que se postarão sobre o monte Ebar: Ruben, Gad, Zabulon, Dan, Naftali. Os levitas tomarão a palavra e em alta voz dirão aos homens: maldito seja o homem que faz um ídolo. Onde que está a direita aqui, gente? E põe no lugar certo. Todo o povo dirá amém. Não sei, mas enfim. Vamos lá, Josué 8, que é o livro depois daqui. Josué 8, 33. Vamos ver se aqui sai alguma coisa.
Todo Israel com os seus anciãos, seus escribas e seus juízes estavam de pé, de um lado e de outro da arca, diante dos sacerdotes e levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor. Todos os estrangeiros como os nativos, metade deles diante do Monte Garizim e outra metade diante do Monte Ebal. Todos ordenados por Moisés, servo do Senhor, para dar em primeiro lugar a bênção a todo o povo. Então, depois Josué leu as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra alguma. Então é esse processo de a direita ser o lugar da bênção. E onde que está isso? Vamos lá em Mateus 25. Uh, 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas na sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, como nossas duas outras passagens que nós lemos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei que estiver à sua direita: vinde benditos do meu Pai, e à esquerda, ide para o inferno, malditos. Daquilo que eu li, o que acontece aqui? A mão direita era a mão do serviço, a mão do trabalho, a mão de fazer coisa boa. E para o antigo, a sinistra, a esquerda, era a mão de pegar coisa suja, de espantar mosca e de mandar o demônio embora. Então convencionou-se: quando eu vou fazer coisa boa, eu faço com a direita. Quando eu vou fazer coisas que é suja, eu vou usar a mão esquerda. Tá? E aí começou a pegar isso aí, da direita ser boa e a esquerda não ser tanto. Jogar à direita quer dizer o quê? É aquilo que agora vai vir. A coisa boa. Tanto que Jesus fala: eu vou sentar à direita do Pai. Né? Então o que é sentar à direita do Pai? Eu vou estar comungando do seu poder. Deu para entender, gente? Tá? Tudo isso para sentar à direita. Lançaram, pois, as redes, e não conseguiram puxá-las para fora, por causa da quantidade de peixes. Então a mesma coisa de Lucas 5. Quando a gente obedece ao Senhor, a coisa rende. Quando entra orgulho na história, a coisa fede. A coisa é improdutiva. Tá? Então vamos pegar 1 Coríntios 15. Lucas 15, peraí que eu já vou achar aqui. O último versículo. O último versículo de Lucas, de 1 Coríntios 15, perdão. 1 Coríntios 15, o último versículo, que é o 58. Assim, irmão, pode Paulo falar toda a teologia dele da ressurreição, ele termina assim: assim, irmãos bem-amados, sede firmes, inabaláveis, fazei incessante progresso na obra do Senhor, cientes de que a vossa fadiga não é vã. O que é vã? Como que está a tradução de vocês aí? A vossa fadiga, o vosso trabalho, o vosso cansaço,
não é em vão. O que mais? Tem outra? Não é inútil, tá? Não é vazio, quando é feito no Senhor. Então, se é no Senhor, mesmo que aparentemente é inútil, o trabalho não é inútil. Deu para entender? Então, é preferível varrer o chão na graça do que pregar para milhões de pessoas sem a graça. Certo? Porque se você varre o chão na graça, você está fazendo aquilo no Senhor. Você está fazendo aquilo que é vontade de Deus você fazer. Agora você está pregando para milhões, mas não é da vontade de Deus. Você vai ouvir aquilo que está em Mateus: não vos conheço. Mas Senhor, curamos o teu nome. Não vos conheço, porque eu não estava em comunhão contigo. Deu para entender? Tá? Então a mesma coisa aqui. Eles não conseguiram puxar para fora por causa da quantidade de peixe. Então é algo que é uma obra de Deus, que é sempre maior do que aquilo que o ser humano pode fazer. Sempre maior. Certo? Tá? Vamos lá, versículo 7. Então os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, ao Senhor. Claro, o discípulo a quem Jesus amava é sempre o amor que faz a gente ver quem é Deus. Então é isso que quer dizer, né? Só que, da mesma forma que Pedro entra no túmulo primeiro, é Pedro também que toma a iniciativa. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. O problema de estar nu, o que é? Vamos lá em Gênesis. Vamos voltar lá. É o mesmo processo. Tá? Gênesis 3, Gênesis 3, versículo 7. Gênesis 3, versículo 7. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. O que é o símbolo da nudez? É o símbolo de estar em pecado. Comparando com Lucas 5 que nós lemos, como que está lá essa dimensão? Lembra ou não? O que Pedro fala para Jesus lá? Então, repara que Pedro fala isso e Pedro se veste, nos dois casos, sempre depois da pesca. Por quê? Porque a obra de Deus evidencia o nosso ser pecador. A gente se sente pequeno diante disso. Se ele estava na barca, ele estava nu antes, não estava? Sim. Mas o problema não é esse. Por quê? Ele podia estar nu, não podia estar nu, isso não interessa. Mas por que o evangelista quer frisar isso? Porque é uma dimensão maior. A dimensão de quê? Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador, como está em Lucas 5. É a obra de Deus que mostra o quão pecador a gente é. Agora, qual que é o problema daqui? Você fazer, pescar e falar, fui eu que fiz. Aí a coisa fede. Aí a coisa fede. Eu que sei pescar. Exato. E aí foi coisa minha e não atribuir ao Senhor. Aí a coisa fede. Por isso que é necessário se reconhecer pecador. Padre, eu vi uma conversa, eu estava assistindo televisão, eu vi uma conversa do filósofo, que aquilo me deixou encucado em vários sentidos, né? Porque assim, ele diz assim, né? Que o povo procura a Deus, muitos deles, por aquilo que Deus pode dar para eles, não por aquilo que Deus é. Sim. Se a gente for parar para pensar nisso, a maioria das pessoas seria dos tipos assim de... se a gente for pensar
assim, esticar muito o pensamento, não dá a entender que a maioria que segue a Deus seria pessoas de deficiência de algo. Todos nós somos assim. Todos nós somos pobres. Eu acho que... Só que o que acontece? Quando Jesus fala, vós que sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. O Pai do céu quer dar coisas boas para nós. Eu não sei se ele quis dizer isso no sentido da gente seguir a Deus, por amor a Deus, ou não por aquilo que Deus é. Não, a coisa é uma expressão latina, antiga, que é o processo de toda religião, e que qualquer ser humano pode cair nisso, que é isso daqui. Dou-te desse. Eu dou a fim de que me desse. Então eu rezo, eu peço, sempre visando uma contribuição vossa. Acho que foi nesse sentido que ele disse, né? Porque sempre. o povo segue a Deus, porque Deus sempre tem algo. Tem algo para dar. Só que isso é ruim? Não. O que não pode é parar nisso. Eu tenho que ir para a mão do Deus que dá. Então ele vai me dar e eu sou totalmente dependente dele. Mas eu não posso parar na coisa de Deus, eu tenho que ir no Deus da coisa. Porque vai dar assim, mas veja bem, por exemplo, se eu me converto, eu vou voltar para Deus, porque Deus tem algo para me dar, que é o seu amor e a sua misericórdia. Mas nesse caso eu teria que trabalhar essa aceitação da misericórdia de Deus, não por aquilo que E Deus não pode parar fazer. nela. E não parar nela. Porque a gente tem o problema de parar na coisa. E se contentar com isso e não ir para o Deus da coisa. Aquele filósofo lá, o carequinha, eu esqueci. Sim, o carnal. Carnal. Sim. Vamos lá. Então, vestiu sua roupa. O que é o vestiu? Lembra que batismo, batos, é roupa também. É revestir-se também. Tá? E atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca. Então Pedro é aquele que toma a frente sempre, arrastando a rede com os peixes. Na verdade não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros, 200 côvados, né? Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui é o símbolo do pão, é o símbolo da Eucaristia. Tá? Então a Eucaristia como liderança aí do processo da própria evangelização. É a Eucaristia que está à frente de tudo isso. Aqui no caso também podemos dizer que é Jesus que sempre prepara o banquete. Né? Tá? A Eucaristia não vem, o padre é instrumento. Por isso que o padre não fala, este é o corpo de Jesus. Este é o meu corpo. O padre é instrumento do próprio Jesus. Tá? Logo que pisaram em terra, viram brasas então, Jesus diz, trazei alguns peixes que apanhaste. Jesus associa a si aquilo que eles trouxeram. Então Simão subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estavam cheias de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. O que não falta é interpretação para esse número. O que não falta é interpretação para esse número. A Bíblia de Jerusalém vai falar que a gematria, vocês têm na nota aí. Oi? A letra C, né? Superabundância, multiplicação dos pães. Lê aí para mim. Que aqui é. Não dá valor simbólico real. Os peixes representam os filhos discípulos de Jesus. 153 é número triangular, gênero de cômputo bem conhecido na antiguidade.
Tá? Tem gente que vai falar que 153 eram as espécies que tinha de peixe no lago de Genezaré, simbolizando a humanidade inteira, que é reunida na rede, que é a própria igreja. Tá? 153 é Deus, a unicidade de Deus, que vai tornar o homem na liberdade e trazer para a liberdade para a vida, que seria a salvação plena. Então, o que não falta é interpretação disso daí, desse número. Tá? Mas sempre vai cair nessa mesma coisa. Como está dito na Bíblia de Jerusalém lá, sempre vai cair nesse processo da salvação da humanidade. A salvação do conjunto da humanidade. Tá? Sempre nisso. E a rede não se rompeu. O que quer dizer a rede não se rompeu? Não. É um outro simbolismo. Qual outro simbolismo que é cheio? Lembram? Aqui está falando da igreja e é para a salvação da humanidade toda. Qual outra passagem vocês lembram de cheio? Que é símbolo também do reino. Não, dentro dos evangelhos. Sim, mas é Eucaristia. Aí também pode ser porque é o 12 cestos, que é símbolo do povo. Mas tem um outro lugar. Aqui é cheio de peixe. Um outro lugar que está cheio. Não, gente. É outro banquete. Tem aquela história do rei que convida as pessoas, que está em Lucas. Um recusa que tem isso e aquilo. Sair pelas encruzilhadas, fazer entrar, porque eu quero que a minha casa esteja cheia. O que quer dizer está cheia e não se rompe? É o desejo de Deus, que está na 1 Timóteo 2,4. Todos os homens se salvem, todos, e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é o simbolismo do quê? Na igreja não tem limite para a pessoa. Por isso o nome da igreja. Qual é o nome da nossa igreja? Católica. Quer dizer católico. Católico quer dizer universal. Universal não é no sentido de estar no mundo todo só. Universal quer dizer todos são chamados à unidade católica. Todos são chamados a entrar nessa rede. E ela não vai se romper. Ela não vai se romper. Tá? O caso também pode ser visto como o poder da igreja, né? A força da igreja. Sim. Que é dada pelo próprio Senhor. Tá? Vinde comer, nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, porque aí já sabiam que era o próprio Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, que é o próprio símbolo da Eucaristia. E fez a mesma coisa com o peixe. Vocês reparam que aqui é uma missa? Primeira parte da missa, a palavra. Jogai as redes, chamai, convocai, entrai. Depois, pão, reparte e distribui. Então é a própria estrutura da própria missa. Tá? Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Por isso o terceiro domingo também, né? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu: apacenta meus cordeiros. E disse de novo, destinou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste
porque Jesus perguntou pela terceira vez se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Tá? Então, óbvio, aqui, aquilo que está em Mateus 16, 18, Pedro és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, João vai colocar no final do Evangelho, tá? Para falar que o Cristo ressuscitado é que colocou Pedro à frente. Aqui, todo mundo tem tu me amas, né? Mas no verbo grego, vai falar o quê? Que aqui essa alternância dentro da palavra grega é mais estilística do que teológica. Mas como a gente aprende em Bíblia, nada é coincidência. E aqui tem aquilo que você já deve ter ouvido de vários pregadores na vida de vocês, que é Simão, filho de João. O que é chamar Simão, filho de João? É chamar o nome da pessoa por inteiro, tá? Tu me amas? E aí ele responde: tu sabes que eu te amo, tá? Então, Jesus responde, pergunta: agapaz, que amor lhe entrega? Pedro vai responder: sim, Senhor, filose, eu te amo com amor de amizade, com amor fraternal. A segunda, a mesma coisa. Agapaz-me, Pedro vai responder: filose. Na terceira, Jesus vai perguntar: Pedro, filis-me? E Pedro vai responder: filos. Quer dizer o quê? Jesus pede esse amor para Pedro, e como Pedro não consegue falar que ama com amor de perfeito de entrega, Jesus desce ao nível de Pedro, tá? Então Jesus se iguala e chega no mesmo nível dele. Eu te aceito o amor que tu podes dar, e se você me ama, essa é a condição da tua vocação, essa é a condição para você estar à frente. Deu para entender? Cuidado, Oi? Cuidado. Então a condição não é ser um bom administrador, a condição é amar o Senhor. Tá? Como tem 3 vezes, né? Não pode, por exemplo, dentro do número 3, a pergunta 3 vezes, não pode ser visto também com o número 3 na totalidade de Deus? Não. 3 aqui é por causa da tríplice negação. Aponta para o homem, né, Padre? Tá? Repara que como Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Como que Pedro responde? Senhor, tu sabes. O que quer dizer se tu sabes? Eu não vou me arrogar para falar. Tu sabes o quanto eu te amo. E é esse o amor que eu posso te dar. É mais do que número. Então, mas o número 3 é vida, né? 3 é vida. Pedro negou 3 vezes, certo? Ele entregou a vida do Salvador 3 vezes. Ele negou 3 vezes. E aqui ele afirma o amor 3 vezes para reparar o que foi feito. 3 aponta para o homem. Oi? Aponta para o homem inteiro. Não. Aí aponta para a vida. Para a vida. Para a vida. Deu para entender? Porque se ele falasse: tu me amas mais do que estes, é a condição. Quanto mais ama, mais é dado. E a condição é ficar clara. Tu sabes. Então é o Senhor da minha vocação,
Não sou eu. O Senhor da minha vocação sois vós. Tanto quanto Jesus conhecia Pedro, Pedro entrou no túmulo primeiro. Sim, sim. Então, aí é aquela coisa do discípulo amado permitir que isso acontecesse. É interessante, né? Porque ele fala, né? Tu sabes que eu te amo. Por exemplo, eu quero te amar, mas aquele amor que eu tenho para lhe dar. Se quiser mais. Mas e Jesus desce no nível dele. E como Jesus desce também no nosso nível também. Desce no nosso nível também. Opa, Tá? tem alguma interpretação sobre a questão do cordeiros e depois ovelhas? Então, porque... Como que está a tradução de vocês do primeiro? A primeira pergunta, Jesus vai responder como cordeiros e as outras... Não, mas não o verbo. O verbo primeiro. Primeiro o verbo. Qual apacenta? Todo mundo apacenta? Está todo mundo apacenta? Nos 3 está apacenta? Então, mas não é. Tá? O primeiro é bosco, tá? Que é bosque. O segundo é pimane. E o terceiro é bosque. Pimane, poimane, aí é pastorear. Aí é pastorear. Bosco no grego é alimentar. Então o primeiro é alimentar cordeiro, o segundo é pastorear ovelha e o terceiro é alimentar ovelha. Alimentar ovelha. A estilística daqui é verdadeiramente falar, você vai pastorear todo mundo de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Você vai fazer e vai conduzir, poimane, e vai alimentar cordeiros e ovelhas. Dá a impressão, Fábio, claramente que você vai dar tudo o que eles precisam. Exato. Porque isso é pastorear. Isso é pastorear. Então essa diferença no verbo nas nossas Bíblias não aparece, mas aqui aparece. Porque os tradutores fizeram já mestrado, doutorado, eles não aceitam que a diferença dos verbos são significativos. Eles não aceitam isso. Mas para mim, a diferença dos 3 verbos, bosco, poimene e bosco de novo, cordeiro, ovelha e ovelha, quer dizer exatamente isso. Você vai fazer tudo para todos. Tá? O segundo é buscar. Não, busca é um verbo da língua grega, que é alimentar. Alimentar. Oi? Alimentar e pastorear. Então, é alimentar, pastorear e alimentar. Primeiro é alimentar cordeiro, pastorear ovelha e alimentar ovelha. Só que no nosso caso aqui, taprobata, ovelhas no plural na língua grega é rebanho também. Coisa que na nossa língua não tem isso. Nós temos uma palavra específica para falar do conjunto de ovelha. Em grego não. Em grego quando você fala taprobata, você está falando das ovelhas e está falando do rebanho também. Então pode ser pastorear rebanho ou pastorear as ovelhas. Então aí casa a coisa também. Tá? Mas eu interpretaria a diferença dessa forma. Tá? Agora, se você for pegar só cortando, você não vai achar isso aqui, viu? Eles vão falar que isso daqui é a frase da Bíblia do Peregrino. A alternância é estilística, não tem teologia nisso. Agora, eu não aceito isso de jeito nenhum. Aqui aponta diretamente para o maldoso necessitado. Sim, E mais preciso. mas ovelha e cordeiro é um animal extremamente frágil. Tá? Extremamente frágil. Pode apontar também para nós, como pessoas frágeis? Sim. E aponta tanto os indivíduos, por isso cordeiro, como também o conjunto dos indivíduos, que é o rebanho. Que aí a gente entende como a própria igreja. Não podia falar, alimenta meus cordeiros, cada um,
e alimenta a igreja. Pastoreia a igreja, o conjunto. Dá para entender, por exemplo, assim, dá para entender que Jesus chama Pedro para fazer uma parceria. Dá a entender nesse sentido, né? Porque ele chama, ele Então, acorda, é bom você ter falado isso. Tá próbata mu. Mu é de mim. As ovelhas não são de Pedro. As ovelhas é dele. Você me amando, eu te coloco para alimentar as ovelhas que são minhas. As ovelhas de mim. Aquelas que me... E aqui no genitivo do grego, é as ovelhas que me pertencem. Então, mas no caso, Pedro, ele pastoreia, alimenta, mas quem dá vida é o próprio Cristo por meio do Espírito Nós só Santo. somos servos dele. Tá? Por isso que para você alimentar, você tem que amar o grande pastor das ovelhas. Você não vai alimentar a ovelha pela tua própria força. Você vai alimentar com aquilo que o Senhor te der para alimentar. Padre, é uma Certo? tradição espiritual da igreja. Né? Qual a correspondência disso em Mateus? Pedro és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui o que é minhas ovelhas, meus cordeiros, o meu rebanho, lá é minha igreja. Corresponde uma realidade com a outra. Tá? E aí termina, 18. Em verdade te digo, quando era jovem, tu cingias e ia para onde querias. O que é o sentido do cingir? O sentido do cingir é a tarefa cotidiana. Vamos pegar Atos 21. Atos 21. Atos 21, 11. Quer dizer também, estar prontos, né? Aqui é o que acontece com Paulo, né? Vindo ter conosco, ele tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se de pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, o homem a quem pertence esse cinto, ainda prenderão em Jerusalém os judeus e entregarão às mãos dos gentios. Aquilo que é usado para o serviço cotidiano vai ser, que é uma corda, o símbolo é uma corda. Então, a corda vai ser usada, porque para que serve o símbolo? Você pega e puxa a veste para trabalhar melhor, tá? Então não tem calça naquele tempo. Então você tinha que, e aquele negócio de ficar trabalhando, aquele negócio enroscando no pé não dá certo. Então você pega, amarrava, puxava, e aí ia trabalhar. E aí ia trabalhar, tá? A veste do diácono até hoje, a dalmática, é aberta aqui. Porque qual a diferença dela com a casola? Porque ela é aberta porque o diácono é o símbolo do serviço. Ele tem que estar mãos livres para trabalhar. Tá? O símbolo é a mesma coisa, é o símbolo do serviço. Então eu amarro para trabalhar. Aquilo que é o símbolo do serviço que você tomava à frente e ia, vai chegar um dia que vão pegar isso e vão te cingir, vão te amarrar para te levar onde que você não quer ir. Tá? Que é o símbolo do martírio. É o símbolo do martírio de Pedro. Que Pedro um dia vai dar o sangue por causa de Jesus. Tá? Aí é por isso que ele fala declaradamente, significa a morte de Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. O que é esse seguir? Pedro seguiria na mesma morte que Jesus. Pedro morreu como? Crucificado de cabeça para baixo. Vocês têm que lembrar que esse evangelho aqui é 30 anos depois da morte de Pedro. Então já estava tudo certinho. Certo? Então, é exatamente mostrando isso. Amém? Vamos encerrar. Vamos rezar. Ficou alguma dúvida, gente?
Esse evangelho, obviamente, por que ele é lido? Porque aqui fala a terceira vez que Jesus aparece, é por isso ele é lido no terceiro domingo da Páscoa. Então ele encaixa ali por causa disto, tá? Como o senhor disse na verdadeira missa. É, mas é. Fala que importância tem Pedro, né? Tem. Não, isso é inquestionável, tá? Para o mundo protestante, Pedro termina com Pedro, mas para nós continua, né? Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Tá? Então, vai até o fim do século, tá na oração eucarística 1, e depois vem até Papa Francisco. Cristo Ah. desceu até Pedro, que o senhor estava falando. Sim. Mesmo após as 3 negações, é comigo. Sim. Mas a gente vive da misericórdia de Deus, né? Nós também. Vamos lá? Vamos rezar o salmo e a gente encerra. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guiai-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclinai-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma no teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que venho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradecidos ao Senhor, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Dê em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.